Ciganos da Nova Terra, Tânia Barbosa, taróloga, para que você que não me conhece, que entrou aqui por acaso, ou gostou da minha imagem, ou gostou até da minha voz, ou do recorte do canal, eu senti a necessidade de dar uma parte hoje, antes das minhas cartas da semana, tá? Que vai ao ar mais tarde. Senti a vontade de fazer uma introspecção, uma reflexão sobre o carnaval, sobre uma polêmica do carnaval. Não vou dar nome aos bois, tá? Todos vocês sabem. Então, sobre a polêmica do carnaval. Não quero dizer quem está certo, quem está errado. Uma pessoa está consciente, a outra está inconsciente. Então, a atitude das duas pessoas foi normal. Mas eu quero que vocês reflitam lá atrás no passado, há 5.000 anos atrás. Ok? É isso. Vamos lá, dá uma olhada. Pegando o gancho da semana passada, que foi o gancho do carnaval, que graças a Deus correu tudo bem, maravilhosamente bem, certo? Já é uma lição que a gente tira da semana passada que eu falei, exaltando o carnaval. É uma lição, a primeira lição já, que que as pessoas não se embrenhem pelo medo, tá? Porque fica tanta carga negativa, tanto vidente, falando tanta catástrofe, que vai haver isso, que vai haver aquilo, que muita gente deixa de viajar, de sair, até de sair de casa com medo. As coisas acontecem com quem tem que acontecer. É a segunda coisa que eu quero falar de hoje. Nada acontece por acaso com ninguém. Você, com as suas energias, com os seus pensamentos negativos, você atrai o negativo. Por isso que nós temos que estar sempre com pensamento positivo, vibrante, para aumentar cada vez mais a nossa frequência, para melhorar as nossas atitudes, boas visões, boas intuições, para que a gente possa ter boas ações. E boas ações, vêm boas ações para você também, certo? E com isso, a gente está equilibrando o nosso lado luz e sombra. Porque todos nós temos lado luz e sombra. Por que eu estou falando isso? Porque nada de grave aconteceu nesse carnaval. Foi um carnaval tranquilo, maravilhoso. Não que não tenha acontecido nada, aconteceu. Mas aconteceu com quem tinha que acontecer. Quem estava preparado ou quem estava com boa vibração, positivo, não aconteceu nada. Certo? Então, e ainda tivemos casos isolados de acontecimentos no mundo inteiro. E não é só no Brasil. No mundo inteiro teve casos isolados de situações que já vêm ocorrendo há algum tempo. E aí vem a coisa principal que eu quero falar. E eu não sei se vocês vão me entender, mas eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o que eu vou falar agora. As coisas assim estão se pontuando de acontecimentos no mundo inteiro, tá? Só que a gente não tem a informação precisa, porque essa mídia que está aí, ela não fala que tem uma revolução de agricultores lá na Europa, por exemplo. Onde está isso? Eles não falam porque há interesses da grande mídia, da grande maioria, dos controladores, de não falar isso para ninguém. As coisas climáticas que estão ocorrendo no mundo inteiro, pouco se fala disso. Um pouco se fala. Fala coisas situadas de interesse da mídia. E as coisas negativas, porque eles querem o quê? Com as informações negativas, trazer a população sob o controle através do medo. Certo? É o medo que controla as populações. Então, há um interesse maior dos maiorais, dos grandes, né? Aqueles que têm interesse de dominar a população, de levar a população a pensar naquilo que se quer pensar. Mas isso não é só de hoje, não. Eu vou falar sobre, por exemplo, os evangelhos que nós temos foram todos manipulados pelos grandes da época, né?
Então, nós vamos dizer, hoje nós temos a Bíblia, com vários apócrifos que surgiram antes e depois, e a Bíblia não foi reformulada. Ela continuou certinha desde o ano 300, quando foi instituído o cristianismo, né? O mundo passou a ser cristão e os romanos adotaram o cristianismo como a religião oficial do Estado. Então, essa visão de quem fez ou de quem mandou fazer continua até hoje. Então, tem muitas coisas na Bíblia, citei a Bíblia porque é a mais conhecida, tem muitas coisas na Bíblia que não são verdade. Foram colocadas ou retiradas de acordo com as intempéries e interesses da época. Por exemplo, Jesus, já 2000 anos atrás, já falou na reencarnação que profetas viriam falando a boa nova, que profetas vieram falando a boa nova até Jesus chegar. Isso é reencarnação. Mas a reencarnação foi retirada da Bíblia. E aí várias religiões que seguem o cristianismo não acreditam na reencarnação. Já religiões antigas, antes do cristianismo, como o budismo, que vem lá da Índia, do Paquistão, dessas religiões tradicionais, baseadas nos Vedas, essas religiões sempre acreditaram na reencarnação. E depois as religiões de matriz africana, que vieram da África, também sempre acreditaram em reencarnação. E aí, recente, 1865, Kardec provou a reencarnação através do estudo dos espíritos. Vocês estão tentando entender onde eu quero chegar? Agora, eu quero que vocês reflitam sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Uma outra coisa importante. Eu não sei se vocês veem em Discovery, essas televisões, esses canais que falam do nosso passado, da história lá no passado. Se vocês não veem, procurem ver. Ou então vão no Google e procurem saber. Os primeiros homens que a ciência encontrou, os australopitecos, homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, esses homens que foram encontrados na África, na Ásia, na Europa, esses esqueletos, né, de homens que foram encontrados lá atrás, eles formaram verdadeiras civilizações. Por isso que eu disse que é um tema bem difícil de vocês entenderem, mas eu sei que quem está no meu canal aqui sabe disso. Nós estamos na quinta raça humana. Corresponde ao Homo sapiens sapiens. Nós caminhamos em pé, que temos um crânio menor, porque o nosso cérebro é menor, mas ele tem múltipla função. O nosso cérebro de hoje não é o cérebro do antropóide lá, os primeiros homens que habitaram a Terra. Até a nossa constituição física já evoluiu do nosso Pithecanthropus erectus, Cro-Magnon, Neandertal, até os dias de hoje. Então, nós estamos na quinta civilização. E essa civilização começou mais ou menos há 5.000 anos, lá na Índia, Paquistão, naquela região da Ásia. Essas civilizações que nós descobrimos depois com esses homens antropóides, elas se formaram através de grandes civilizações. Vamos dizer que você não saiba das grandes civilizações desses homens lá atrás. Mas nós sabemos hoje dos índios, os indígenas que habitavam toda a América Latina e eles foram assassinados, apagados. Toda a América Latina, do Alasca até o Chaua, lá na Argentina, essa América toda,
América do Norte, América Central e América do Sul, era habitada por todos os índios. Cheyennes, incas, maias, astecas, oltecas, toltecas, e vai por aí. E aqui no Brasil, tupis, guaranis. Foram o quê? Silenciadas, apagadas, tiradas do mapa. O que essas civilizações deixaram? Essas civilizações deixaram muitas ruínas. Entre elas, as pirâmides do México, Machu Picchu e muitas outras ruínas espalhadas por toda a América Latina. Eu só estou citando a América Latina, tá? Para ficar bem perto da gente. Então, essas civilizações deixaram rastro. E os rastros são as pirâmides do México, da Guatemala, do Equador. Eu agora tive recentemente no México, não sabia que o México tinha mais de 80 pirâmides utilizadas por esses povos antigos. E foi apagado. Não houve interesse disso chegar à tona. Então, sempre as civilizações começaram de algum lugar em cima de outras civilizações. Vou sair agora rapidinho da América Latina para o continente africano. Foi o primeiro continente praticamente habitado, né? Que se sabe, porque a maioria desses homens que habitam o mundo inteiro hoje vieram do continente africano. As pirâmides. As pirâmides foram construídas por algum ser humano? Claro que não. Quem já foi ao Egito viu isso. Quem já foi a Machu Picchu viu isso. São pedras, blocos, toneladas de pedra juntas, uma na outra, sem ter argamassa, sem ter cimento, sem ter nada. Elas são simplesmente unidas. Só. Quem colocou aquilo ali? Energia vril. Por isso que vocês têm que pesquisar no Google, nas Discovery. Uma energia que existia nesse período e que ela era altamente utilizada. Essa energia ela é usada em todos os campos, não só para transportes, na época dessas civilizações, como essa energia era utilizada nas próprias pessoas. Fazia-se operações na cabeça, está lá nos papiros antigos do Egito, nas pirâmides, fazia-se operações de cabeça, de cérebro, sem anestesia, sem essa tecnologia, sem ressonância magnética que tem hoje. Então, gente, todas as nossas civilizações, elas passaram por mudanças e transformações. A nossa, nós estamos sabendo do dilúvio, né? Está na Bíblia, né? Depois do dilúvio, tudo se mudou. O que era terra virou água, o que era água virou terra. Os nossos desertos do Saara e outros desertos foram encontrados conchas, animais marinhos no deserto. Então, o que era terra virou água, o que era água virou terra e por assim adiante. A Atlântida emergiu. Outras terras subiram. Umas emergiram, outras subiram. Então, houve um movimento da própria terra. Então, isso prova que a terra nunca vai acabar. O que vai acabar são os seres que habitam a terra. E nós sabemos que tiveram dinossauros, grandes mamíferos que terminaram. Grandes homens que terminaram. Está provado que dentro do judaísmo, os primeiros Abraão viviam 300 anos. Certo? A mulher de Abraão teve filho com mais de 100 anos. Então, existe uma cronologia, uma cronologia do nosso tempo e uma cronologia espiritual ou astral, como você quiser chamar. Porque aí, com o passar do tempo, as coisas começaram a se tornar localizadas. E as palavras começaram a localizar. Só que as civilizações têm tempo para terminar
e tem tempo para começar. Isso não é religião. Isso é ciência. Ciência. Então, as civilizações acabaram quando elas começaram a ficar corrompidas. Quando elas começaram a se corromper, elas terminaram. Então foi assim com a Atlântida, foi assim com a civilização ameríndia de toda a América, e agora nós. Quem é que não está vendo que a nossa civilização está terminando? Não somos nós, não é a Terra que vai terminar. Não é chegar dos fins dos tempos. É chegar dos fins dos tempos da nossa civilização. Chame do que quiser. Cada lugar vai chamar de um jeito. Cada país, sei lá, vai chamar de um jeito. E aí as religiões se intrometeram e aí deram os nomes. Né? Deram os nomes específicos. Mas que isso é ciência, está terminando uma era. Está visível. O homem não está se entendendo como homem. O homem não está se reconhecendo como homem, como ser humano. Às vezes o animal está mais tendo atitude de ser humano do que o ser humano. Matando-se a si mesmo, maltratando os animais. E a gente está vendo aí. Então, o carnaval é muito bom. Mas são, vamos dizer, 7 dias. Você não vai ficar alienado o ano inteiro? 365 dias ou 360 dias você vai ficar alienado? Não. Então, o homem tem que passar o mais rápido possível a tomar consciência dele e do processo aonde ele está vivendo para que ele se mude. Enquanto Deus achar ou a prova de que a Terra vai continuar, são as crianças que estão nascendo agora. Se as crianças estão nascendo, é sinal de que Deus vai continuar com a Terra. Porque Ele não iria permitir que nenhum ser viesse ao mundo se isso fosse terminar. É sinal de que vai ter uma saída, vai ter uma solução. Não vai ter saída, solução para nós que estamos na Terra. Todos vamos morrer em algum momento. Todos. A civilização ocidental é que não sabe lidar com a morte. Mas lá vai ver um indiano, vai lá ver uma pessoa, um asiático, para ver como ele sabe lidar com a morte. Porque a morte é a coisa mais certa que tem, e a civilização ocidental fez isso como se fosse uma coisa esporádica. E aí faz ser um carnaval em relação à morte. Por isso que o tema de hoje, Nossa Senhora della Morte. As duas Nossa Senhora della Morte que eu já tenho, que é um culto do México, mas que tem, quer dizer, começou no México, mas está na Guatemala, em toda a América Central, em toda a América Latina, todo esse culto Nossa Senhora della Morte. Por quê? Todos nós vamos virar esqueletinho. Todos nós vamos morrer. Todos. Então, o ocidental, ele fez com que a morte fosse um bicho de 7 cabeças, e aí ele fica adiando cada vez mais. Quer tomar o elixir da juventude para não morrer nunca. Quando que isso era para ser uma coisa natural. E para finalizar, eu quero que vocês pesquisem tudo que eu falei, que vocês busquem, porque a nossa civilização está terminando. Chame como quiser, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse tema veio à tona no carnaval, através de 2 estrelas. 2 estrelas, num debate, houve essa manifestação. Não tem certo nem errado, porque cada estrela dessa está num patamar. Cada uma está num patamar. Uma está consciente, a outra está inconsciente. Certo? Só que a que está consciente, a que está inconsciente, quer desfavorecer ou menosprezar quem está consciente. Certo?
Então, isso é típico da civilização ocidental. Ele desmerece quem traz a informação verdadeira para que aquilo crie um descrédito. Isso foi feito com Jesus. Isso foi feito com vários mártires. Recentemente, Chico Xavier. Eu dou o exemplo do Chico, que o Chico foi processado, 1000 coisas, porque falava a verdade. Tudo que Chico falou, nós estamos presenciando aí agora. Então, a sociedade faz com que, o cara é maluco, é doido, fuma maconha, faz não sei o quê, é cracudo, é doente mental, que é para desmerecer a mensagem que o cara está trazendo à tona. Deus utilizou aquela pessoa naquele momento para falar aquele determinada coisa. É para que as massas soubessem do que está vindo. Porque Jesus, ele tinha que falar por parábolas, porque se ele falasse aquilo que iria acontecer ou não, as pessoas não iriam entender. Então ele usava parábolas, historinhas, para contar as coisas, para fazer com que a pessoa sacudisse e tivesse pensasse sobre aquilo. E neste carnaval foi o que aconteceu. Certo? Então, é para vocês pensarem, descobrirem dentro de vocês, se conhecerem, é para ver se eu estou fazendo a coisa certa, eu estou agindo bem, eu estou agindo certo, eu estou agindo de acordo com a minha consciência, eu estou assim prejudicando alguém, eu estou fazendo coisas do interesse só meu ou da coletividade. E esse momento, essa nova terra que vem aí, nós teremos fraternos. Tudo pela coletividade. Tudo pelo amor. Então, quem não tiver nessa cartilha, vai dançar. Quem não tiver nessa cartilha, vai dançar. Tem vários planetas que poderemos ser levados. Passando pela Terra, parados, aonde for, planetas escolas, igual a Terra é. E nós não somos daqui. Nós viemos exilados, refugiados de outros planetas para esse planeta escola. E aí, se emendarmos, iremos para planetas bons. Ou teremos direito de ficar na Terra. Se não, seremos levados para outros planetas, para outros lugares. Porque nós estamos na 4ª dimensão, para a 5ª. Nós já estamos na 4ª para a 5ª. Só que tem gente ainda que ainda está na 3ª. Ainda está na 3ª dimensão. Seja encarnado ou desencarnado. Porque os desencarnados que estão no umbral grosso, umbral médio, ou então nos lugares de recuperação, eles também são catalogados que estarão na 3ª ou na 4ª. Porque a Terra está indo para a 5ª dimensão. Então, ou nós acompanharemos a Terra, ou seremos retirados para outros planetas, ou escola, ou planetas inferiores, ou planetas superiores melhores do que a Terra, de acordo com o nosso merecimento. E Deus, ele não ia ser... Deus não é punitivo. Quem se pune somos nós mesmos com a nossa consciência. E ele não daria oportunidade a todos. Todos têm oportunidade. Todos têm oportunidade, e não é uma só não, várias oportunidades, por isso que vem encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando até os dias de hoje. Para que, através dessas oportunidades, o homem cresça, evolua, não vá ser aquele homem lá, antropóide, do início da Terra. Que ele seja sapiens e cada vez melhor. Certo? Então, gostaria muito de deixar essa reflexão. Gostaria muito que vocês analisassem tudo que vocês ouvirem, analisem. Não vão pela cabeça de ninguém, porque cada um é uno.
é único. Então analisem, pensem sobre isso, pensem sobre vocês, sobre o papel de vocês, se vocês estão cumprindo o papel a que se dignaram antes de encarnar, e não sigam como gado, como bando, não. Sejam únicos, pensem, repensem e transmitam, e conversem, dialoguem com os familiares, com os amigos, para que a opinião sua não seja só única. Despertem outras pessoas. Assim como eu faço na minha família, meus amigos, meus clientes, meus alunos, e vai por aí. Ok? Muita gratidão por essa oportunidade de falar isso com vocês. Bem, já dei meu recado, certo? Eu espero que vocês reflitam sobre isso. E não esqueça de dar like, sininho, esse negócio aí do YouTube, tá? E à tarde, à noitinha, lá para as 7 horas, sobe as cartas da semana normalmente, ok? Até mais tarde.